Flamengo vai jogar contra esse Corinthians agora? E se esse rapaz aqui fecha o gol? Sim, e se esse rapaz aqui pega tudo e elimina o Flamengo na Copa do Brasil? Tem mais uma... Ele pegou no primeiro jogo. Pegou, fez defesas importantíssimas. Isso aí já estão entrando em outra coisa. Esse rapaz está recebendo em dia, esse rapaz foi comprado pelo Corinthians, não foi pago ainda, porque a primeira parcela é só em janeiro do ano que vem. Financeiro. Não, e o Corinthians pagou 500 mil para ele jogar. Bom, então vamos este supor não que o entra na história do Cuiabá. Gol contra o Cuiabá. Ah, não. Vou dar outro exemplo, então, para vocês fazerem. Isso aí é uma outra história. A história de Hugo com o Flamengo é diferente. Bom, a história do Hugo com o Flamengo tem alguns capítulos que foram enredados pelo presidente do Corinthians. Foi ele quem criou o enredo, né? Ele disse que compraria o jogador e que pagaria até dia 10. Pagaria no começo de outubro para evitar a multa de 500 mil. Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Ou eu tô tendo um momento aqui de sonho. Ele disse, vou comprar para não pagar os 500 mil. Teve que pagar os 500 mil para jogar no Maracanã. E vai ter que pagar mais 500 mil se quiser colocar o Hugo para jogar no final de semana. Porque o Flamengo já avisou que isso não está contemplado no contrato. Cada vez que colocar o jogador em campo, até comprar o jogador, paga 500 mil. Estamos entendidos, não? Sim. Essa parte está compreendida? Sim. Segunda parte, o Corinthians disse que compraria e pagaria o jogador até o dia 10. Não fui eu que disse não, gente, eu não assumi nenhum compromisso com o Flamengo. Quem assumiu o compromisso foi o presidente do Flamengo. Não pagou. Presidente do Corinthians, né, no caso, o Flamengo. O Corinthians prometeu para o Flamengo. E o Corinthians não pagou. Agora, o Corinthians disse que vai pagar em janeiro e que ofereceu a mesma empresa que tinha oferecido como garantia do Mateuzinho. Sim. Que o Corinthians também não pagou. Vocês estão entendendo? Uhum. O Corinthians não pagou. E oferece a mesma empresa como garantia, que é a empresa que faz as placas de publicidade para Corinthians, Flamengo, mas para todo mundo, entendeu? É a mesma empresa. E o Flamengo falou, não, eu quero garantia bancária. E como é que vai arrumar? Vai ter que arrumar os 800 mil euros? Ah, não, mas pode pagar em 4 parcelas de 200. Para pagar em 4 parcelas de 200, tem que ter a garantia. E o Corinthians hoje, porque hoje é o momento, hoje não tem essa garantia. Então significa dizer que o Hugo tem contrato com o Corinthians até dezembro. De empréstimo. E cada vez que ele jogar contra o Flamengo, custa 500 mil reais. Perfeito? O Corinthians já gastou 1 milhão. Se colocá-lo em campo no próximo jogo... 1,5 milhão. Já pagou no Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil. E vai pagar a segunda da Copa do Brasil. 1,5 milhão. O presidente do Corinthians entendia que esses valores seriam descontados do valor final. Não é verdade. Não está no contrato. Vocês estão vendo quanto equívoco tem o presidente do Corinthians? Quantos enganos ele tem nessa história? E agora fica essa marca. Vai comprar em janeiro. Até 31 de dezembro o Corinthians tem para comprar, certo? Sim. Que acaba o contrato dele. Até o fim se ele voltar para o Flamengo, não sei se o Flamengo vai aceitar os mesmos 800 mil euros. Porque aí já se faz um novo contrato, né? Esse então valor o Corinthians vale tem até dia 31 para exercer. Pagar a primeira, até 31 de dezembro, pagar a primeira parcela de 200 mil euros e dar ao Flamengo uma garantia bancária, uma carta bancária. Se o Corinthians não pagar, eu pago os 600 mil euros que ficaram faltando ou o valor final de 800 mil. O Corinthians hoje não tem essa carta. Aí os torcedores de lado a lado ficam se desentendendo nas redes sociais, porque do lado das redes antissociais, porque do lado do Corinthians o que os torcedores dizem é o seguinte: não, o Corinthians tem essa empresa, está lá a carta da empresa. Aí do lado dos torcedores do Flamengo falam, não, mas espera aí, é a mesma empresa que era garantia de pagamento em relação ao Mateuzinho, que o Corinthians não pagou e nem a empresa pagou. Então, assim, me parece um pouco estranho o Corinthians tentar que seja a mesma fiadora, não, né? O Flamengo não aceitou. Então, o Flamengo pode não aceitar. E o Flamengo não aceitou. Quer uma carta bancária. Ou agora pede o valor integral. Ou o valor final, se o Corinthians for pagar até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele volta a ser jogador do Flamengo.
O Mauro está falando que essa é uma situação diferente porque a dívida ainda não existe, né? O que não existe é o acordo para o contrato futuro. Mas seja como for, mais 500 mil. E aí você vai só aumentando a conta. Eu acho que esses 500 Corinthians vai ter que pagar. Acho que isso aí só a partir de janeiro. Sim. Ele não mais paga. 500 mil. Já pagou 1 milhão, vai pagar mais 500 mil para ele entrar em campo. Coincidiu desses cruzamentos, né? O Corinthians podia estar cruzando com o Vasco, com o Atlético Mineiro e tal. Coincidiu de cruzar, enfim, com o Flamengo. E enquanto não formalizar isso, tem que pagar os 500. O que o Corinthians tinha que fazer até outubro era dizer ao Flamengo, vou comprar. Não necessariamente pagar, porque o contrato é para pagar em 4 parcelas, janeiro, julho, né? 25 e 26. Era só garantir, vou comprar. E realmente o Corinthians deu como aval uma empresa que a coisa não andou. Já não pagou uma dívida que existe. Porque ele estava como garantia no Mateuzinho e o Flamengo não recebeu, aí é o que você falou, não, peraí, essa empresa, se não acertou aqui, vai colocar agora, até porque, assim, não é só porque ela não pagou, ela é idônea, ela não serve, não. É porque ela já está amarrada num contrato. Eu não quero amarrar a mesma empresa em outro contrato. E uma hora ou outra eles vão pagar, né? O Mateuzinho. Ou vai pagar o Corinthians ou vai pagar essa empresa. Aí o Flamengo, acho que tem razão, não querer amarrar já na mesma empresa. Quando o negócio apertou para pagar o Flamengo, uma parcela grande do Mateuzinho, o presidente foi socorrido por um amigo gaúcho, né, que não é conselheiro, não é nada do Corinthians, e o cara foi lá e pôs um dinheiro, né, e deu machetes e tal. Eu tô achando que do jeito que anda a coisa lá, esse amigo vai ter que vir de novo e emprestar. Aí fica essa história, por que tá devendo pro fulano de tal? É empresário, é pro Carlos Leite, é pro André Cury, porque já não tem mais um nome limpo para ir a banco. Alguém pode chegar, por exemplo, o presidente do Cuiabá podia pedir para um amigo dele, vem cá, paga o Ranieri para mim, sabe assim? Sim. Porque não tem no dia a dia, tá dizendo o Pascoal aí, que o cara olha lá, tem 10 boletos, só tem dinheiro para pagar 2. Aí, quando aperta demais, vem alguém de fora e ajuda, como esses empresários... Mas não contar muito com a sorte, né? Não, ok, mas esses empresários para os quais o Corinthians deve, não é que eles só foram lá morder um percentual da transação, não. Em vários casos, colocaram dinheiro também. Então é empréstimo, mas isso não acontece só com o Corinthians, né? Sim. Outros clubes também devem, porque os caras chegam. É um clube gigante que está numa situação financeira muito complicada e devendo outros gigantes. O Cruzeiro também passou por isso. O Cruzeiro também passou, bateu polícia na Toca da Raposa, teve dirigente preso. Por isso. É um outro momento. Deixa eu colocar o Zinho nessa conversa aqui. Né? Ô Zinho, me fala uma coisa, que diante de tudo isso, mais 500 mil é pouco dinheiro para o mundo do futebol. É um dinheiro que parece que o Corinthians não tem sobrando. Pensando na Copa do Brasil, paga mesmo assim? Essa é a prioridade? Não, precisa do Hugo em campo. O Corinthians precisa fazer um placar para, no mínimo, levar o jogo, a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis o Hugo tem sido decisivo. No jogo também. Ele realmente vestiu a camisa do Corinthians. É uma baita de uma contratação do Corinthians. Tirando essa parte de dívida... Atleta, jogador dentro de campo. Entrosou, caiu nas graças do torcedor, fez por merecer dentro de campo, faz bons jogos. Olha, não sei se não é uma das melhores aí nessa temporada de contratação do Corinthians. Você pode falar do Garro, pode falar, né, do Ramalho, do zagueiro, enfim. Mas o Hugo, ele, assim, se o Corinthians... né, tem chance de classificação na Copa do Brasil e também de livrar do rebaixamento, passa muito pelas atuações do Hugo. Então, vale muito pagar esses 500 aí, mesmo não tendo, pega emprestado com alguém, pede alguma coisa, faz de algum jeito, enxuga ali, mas precisa do Hugo, esportivamente, dentro do campo, vai contribuir muito. Melhor custo-benefício. Esse dia eu estava num programa aí e perguntaram isso, eu acho melhor custo-benefício o Hugo. Pagar o Hugo? Não, a contratação. O Garro é o cara de destaque, ok, mas vai lá ver quanto custou e tal, ver quanto custa o Hugo, né? Que é um preço
que até se questiona, será que o Flamengo vendeu barato demais? Vendeu agora, né? Que ele está se destacando. Na hora lá, a reserva, voltando tinha tido problema, voltando de Portugal. Como foi a história do Carlos Miguel, cara. O Corinthians também vendeu muito barato, pelo potencial que se espera que ele ainda desenvolva e pelo que ele teve a oportunidade de mostrar. Mas na época o empresário foi lá, chavecou, falou, pô, o cara é reserva aqui do Cássio, não vai jogar nunca. Se eu botar um salário alto, uma multa alta, como é que eu vendo ele? Ele não vai jogar, o Cássio ele vai jogar não sei quantos anos e tal. O Cássio foi embora, o cara apareceu. Embora na sequência. Só que aí ele tinha mudado o contrato lá e ficou baratinho. Então o Carlos Miguel também saiu barato e o Hugo também, pelo que ele já está mostrando, né? Então se eu pensar que o Memphis não mostrou nada ainda. 800 mil euros, é isso? Hein? 800 mil euros por 50% dos direitos, né? Quase 5 milhões, 4.800 e tal, mas já gastou mais 5, 6, vai virar 7. Que agora sejam 7, vamos arredondar para cima. Agora vai ficar um pouco mais, mas 2 salários do Não, mas do por causa das multas aí para jogar, gente, mas... O Mauro tá certíssimo, barato pelo que ele tá apresentando. Eu concordo. É um custo-benefício fantástico. Mas é o que o Mauro tá dizendo também, a gente concorda agora, né? Que ele voltou, encaixou, assumiu responsabilidade, mostrou que tá mais maduro. Mas quando assinar em janeiro, e se o Corinthians passar aí, ainda depender dele para mais coisas, inclusive para não cair, nem precisa ganhar o Sul-Americana nem a Copa, não. Mas se ele for fundamental, como deve ser aí, os tá citando, que é o Brasileirão também... Sim. Aí o papo com o Corinthians, porque eu não faço nem ideia do salário dele. Mas aí vai ser um contrato de 5 anos, aí vai entrar, aí vai virar um cara grande. Direitinho. Mas com certeza, né? Sim, claro. Ainda mais se o Memphis não decidir tanto quanto ele. Aí o empresário dele vai falar, vem cá, vocês pagavam quanto? O cara do Cuiabá falou que vocês pagavam 4 pro cara. Pô, então vocês já gastaram 20 milhões, 57? E quem garantiu foi o Hugo. Peraí, vamos conversar e tal. Então, vamos conversar direito, vamos conversar de outra forma agora. Enfim, vamos esperar esse final de ano. Mas acho que agora, para esse jogo, o Corinthians vai pagar, porque precisa ter ele em campo contra o Flamengo, e pagaria uns 5 milhões se tivesse que usar ele para o Atlético Paranaense, que o importante é o brasileiro, gente, para o Corinthians. Exatamente, acho que esse é o jogo do Atlético Paranaense, para mim... eu não tô. Claro que o jogo contra o Flamengo é importante, o Corinthians tem possibilidade na Copa do Brasil. Pode falar, Pascoal. O jogo de 6 pontos. O jogo do Atlético. Não tem isso, não, gente. O jogo do Atlético Paranaense. Deixa eu olhar a tabela. Esse o Corinthians tem que ganhar. Jogar bonito, não jogar. Esse aí, tô pouco ligando. Tem que ganhar. Tem jogo que é para ganhar. Esse é o jogo pro Corinthians ganhar. Né? O jogo do Flamengo depois do final de semana, não. O jogo do Flamengo, se tem que botar o pelotão de elite para jogar contra o Atlético Paranaense. Mas Pascoal, pode machucar algum jogador. Não, recupera pro outro jogo do Campeonato Brasileiro. 2 pontos de diferença, Pascoal. Jogo de 6 pontos com o Atlético Paranaense. Não, esse é jogo de 8, não são 6 mais 2, né? Então extrapola o limite, né? Então extrapola o nível. Esse jogo pro Corinthians é ganhar. Eu entendo todas as dificuldades. Né? Eu não gostaria de ver o Corinthians nessa situação. Eu sempre digo para vocês que o Corinthians é diferente dos outros. É a torcida que tem um time, não é o time que tem uma torcida. O Corinthians é diferente pelo torcedor e pelo sentimento que é agregado quando o Corinthians entra em campo. Aquilo que é carregado, o jogador recebe para vestir aquela camisa, ela é carregada de muita história, de muita emoção, de muita coisa bonita. E que eles saibam interpretar isso dentro de campo. Esse caso do presidente do Corinthians, que não sabe interpretar muito bem os textos que vêm lá dos contratos, essa dificuldade de entendimento que o Corinthians tem que pagar, essa falta de fluxo de caixa, porque antigamente era fluxo de caixa, né, que você falava. Agora é um descasamento de datas, né? É o dinheiro que não entrou e o dinheiro que não pode sair, porque se não entrou não tem como sair. Com a declaração do Fred Luiz. Coisa que eu tenho, sabe, muita dificuldade com isso, porque as pessoas e não adianta culpar também as diretorias anteriores, não. Não adianta, porque quem assumiu esse compromisso sabia que estava assumindo. Tanto que mandou fazer um pente fino nas contas do Corinthians. E sabe agora que 1.2 bilhões é o mínimo que o Corinthians deve. Se for pegar para pegar mesmo, para ver que vai dar mais do que 1.2 bilhões. É o mínimo que o Corinthians deve. É o mínimo. Então, tem como pagar? Dificilmente. Não, e aumentou a folha. E aí o presidente do Cuiabá passa a ter razão, né?
Pô, já tá devendo tanto, vai lá e me compra fulano, beltrano, fulano. Quantos que Mas é porque precisa ficar na Série A, gente. Exatamente. Se não monta um time para ficar na... Eu não tô defendendo, não. Tá errado. Eu sei. Mas a explicação é essa, né? Se não monta um time para tentar ficar na Série A, só piora. Mas olha, o negócio é o seguinte, fair play financeiro, né? O assunto tá sendo muito debatido, muito discutido. Declarações recentes de alguns clubes defendendo que precisa se mudar o olhar e as regras para isso no Brasil. E do outro lado, talvez o Corinthians seja o clube que está mais em foco nesse momento pelas dívidas. Uma delas com o Cuiabá em relação à contratação do Ranieri. Vamos começar ouvindo o presidente do Cuiabá para a gente entender direitinho aqui como é que estão as contas do Corinthians. A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está feito, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se a parcela tiver em dia, né? Se o jogador X foi comprado do time Y e a parcela está atrasada ou não está pago, ou alguma coisa assim, não pode jogar, o time não pode escalar. Você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, que está contratando jogadores de seleções. Bom, tá aí o desabafo do Cristiano e o Fred Luiz agora numa entrevista pro André Hernan, agora há pouquinho, ele respondeu dessa forma que tá aí na tela, ó. Não é que o clube seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença pro Cristiano, presidente do Cuiabá, e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano. Sei que foi tentado isso e não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. No contrato lá feito entre Cuiabá e Corinthians tem o seguinte, se atrasar tem 30% de multa que o Corinthians tem que pagar lá na frente. Mas assim, o que me espanta um pouco dessa declaração é que basicamente eu compreendo, Pascoal, que o que está sendo dito pelo Fred não tem dinheiro nesse momento. Vão ter que... É o famoso devo, não nego, pago quando puder. Essa declaração é nesse caminho, não é? Não, eu gostaria de ler porque as coisas, esse descasamento, as coisas, eu acho que eu não li direito. Pode colocar de novo? Coloca a tela de novo, Pascoal. Vou deixar você ler, então, dessa vez, que eu sei que você enxerga bem de longe. Eu tenho alguma dificuldade de entendimento a esse respeito. O Fred abre a manifestação dizendo que não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença para o Cristiano, que é o presidente do Cuiabá. Eu vou dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento. O que é descasamento? O Corinthians não tem suporte financeiro para pagar. Entre a capacidade do Corinthians de pagamento e aquilo que tem que ser feito, tem que pagar para o Cuiabá e outros tantos que tem a receber do Corinthians. O vencimento dessas dívidas do clube... O descasamento entre o momento financeiro e o vencimento das dívidas no curto prazo. Agora ele não pode fazer nada. A minha ponderação, para ouvir vocês, é só o seguinte, claro que quando os negócios são públicos, é muito difícil você não associar as coisas. Mas o Memphis Depay é uma verba que veio de um outro lugar, que era destinada exclusivamente à contratação de jogadores. E nos termos daquele contrato, de um jogador que trouxesse o olhar do marketing para dentro do clube. Então, assim, de novo, o Corinthians não está certo. Mas ele não pode pegar o salário do Memphis Depay para sair pagando outras dívidas, né? Não pode. Aqueles 57 milhões, vamos ver o que vai acontecer com quem colocou os 57 lá, né? Que também tinha até sexta-feira para regularizou lá só no estado de São Paulo, no estado do Rio, vai valer para o Brasil todo, não vai valer, a coisa está... Enfim... A patrocinadora que banca este dinheiro diz que está tudo bem, que vai bancar até o final. Mas Memphis Depay. Aí você tem toda a razão, esse dinheiro não é para isso.